Boa noite, gente. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar, porque agora às 9 da noite tá entrando um monte de live ao mesmo tempo. Acho que a gente vai ter que mudar esse horário, né, pra concorrência diminuir. Obrigada, Cláudio. Gente, não foi esse filtro que eu tinha escolhido, mas tudo bem, né? Agora eu também não sei mudar. Oi, Lari. Vamos esperar só mais um pouquinho o Instagram comunicar todo mundo. E aí a gente inicia com esse conceito que é complexo para explicar, mas que é bacana, né? A gente entender essa questão da relação do masculino e do feminino. Pois é, eu falei no comecinho que eu não tinha escolhido esse filtro, mas não vou mexer no que tá quieto para não ficar pior, né? Então deixa esse batom vermelho mesmo, era um batom clarinho que eu tinha escolhido. Bom, então vou começar falando um pouquinho sobre a origem, né, da palavra ânima e ânimos. É um termo, né, que o Jung que elaborou. E quando ele pensou, né, em designar a palavra ânima, ele colocou porque ânima representa alma e ânimos espírito. Então são coisas muito semelhantes, muito complementares para explicar aquilo que ele queria, né? E o que é muito importante a gente entender? Quando ele coloca alma ou espírito, nada tem a ver com a religião, tá? Nos conceitos de Jung, a gente vai precisar sempre pesquisar o significado da palavra, bem nu e cru, né? Porque foi baseado nisso que ele tomou essas nomenclaturas na teoria dele. Então, ele também era uma pessoa bastante culta que estudou latim e a partir dos significados que tinha no latim, ele foi nomeando algumas coisas da teoria. Então, é bacana a gente nunca tomar a palavra com preconceito, mas sim olhar para ela muito mais a fundo, porque foi pensando nisso que ele colocou essas nomenclaturas. E além disso, outra coisa que é muito importante a gente perceber nas lives é que assim, tudo que a gente fala aqui é de uma forma generalizada, tá? Quando a gente está dentro do processo terapêutico, as coisas são levadas muito individual, né? A história de cada pessoa ela é única. Então, quando a gente vai falar assim em público, explicar, a gente acaba pegando, né? A gente tem uma polaridade uma aqui, a gente não vai conseguir analisar e falar sobre todos os tons, né? As tonalidades que vai ter nesse meio. Então, a gente acaba pegando alguns tipos para explicar, mas dentro disso existe uma infinidade de coisas. Então, não se apegue exatamente a isso só se for desse jeito. Se apega à essência e aí a gente vai conseguindo compreender melhor. Mas nem tudo que a gente vai falar, todo mundo vai se encaixar. Porque normalmente quando a gente explica, a gente acaba pegando algumas polaridades e não explicando tudo, tá? Então é muito importante a gente ter isso muito claro, porque como o Jung sempre falou, ele trabalha, né, com os seres de forma única, sempre olhando para o indivíduo. O Jung, né, para a gente começar a introduzir, né, como é da onde que ele tirou essa questão de ânima e ânimos. Quando ele rompeu com Freud, lá em 1913, não foi fácil para ele, porque eles eram, né, muito próximos. Freud foi uma referência muito forte para ele. Então, quando as coisas começaram a divergir, tudo de uma certa forma se rompeu,
Ele ficou muito triste, ficou mal. E foi no período em que ele ficou recluso na torre. Eu não sei se todo mundo conhece essa história, mas em algum momento a gente fala sobre a biografia do Jung. E nesse período em que ele foi para a torre, ele fez um trabalho interno muito forte, né? Então ele desenhou, ele pintou, ele olhou para os sonhos dele, né? Então foi um trabalho bastante profundo, inclusive foi o período onde ele desenvolveu o livro vermelho, né? Então foi algo bem difícil para ele. Eu acho que a gente acaba, né, retomando um conceito aí que a gente conversou em uma das lives, que é a partir das crises que a gente tem um crescimento grande, né? A partir daquela coisa, bater o pé no fundo do poço, que a gente consegue ter força para dar o impulso para subir, né? A gente precisa encostar lá embaixo, encontrar a nossa sombra para poder voltar mais fortalecido, né? Então, nesse período, ele estava lá recluso. E aí, ele tinha, né, um pouco de dúvida enquanto ele estava formulando a teoria, né, a psicologia analítica, se aquilo que ele estava fazendo era ciência ou não, né? Ou era arte, o que era aquilo que ele estava inventando, né? Porque até muitas pessoas de fora falavam que era misticismo, obscurantismo, um monte de coisa. E aí, ele, diante de tantas perguntas que fez, um dia ele recebeu uma resposta. E era uma voz feminina que dizia para ele que era arte. E aí ele, nossa, né, como assim? Que voz é essa? Que é isso? Ele passou a conversar com essa voz, né? E, né, ele passou a perceber que essa voz trazia algumas características que eram dele. Tanto características que estavam lá no inconsciente quanto na consciência. Então, ao mesmo tempo que ele tinha medo dessa voz, ele também tinha muita admiração diante das conversas que eles foram tendo. E a partir dessa experiência, ele desenvolveu essa teoria da ânima e do ânimos. E ele disse o seguinte, que tanto os homens quanto as mulheres, eles têm diferenças interiores na forma do seu funcionamento. E aí ele compara com a questão da genética, né? Geneticamente, nós, mulheres, somos diferentes dos homens e vice-versa, né? E ele pega a questão da genética na parte biológica e pega a questão dos arquétipos na parte psíquica. Então, quando ele fala que existem diferenças, é o quê? Apesar de todos termos todos os arquétipos, eles se desenvolvem de uma forma diferente na mulher e no homem. E aí, o que a gente precisa entender é que aqui eu não tô falando das questões de opção sexual, tá? Eu tô falando do sexo biológico masculino e do sexo biológico feminino, o sexo que a gente nasce, tá? Tudo o que vem depois disso, naquela época, ele não estudou, ele não trabalhou sobre isso, porque na época dele não era como é hoje, que a gente tem as questões da transexualidade e todos os tipos de sexualidade que existem hoje, tá? Então ele não trabalhou isso. Então a gente tá falando só do masculino e do feminino como homem e mulher, tá? Todas as discussões que vierem depois a gente pode falar sobre isso, mas é só pra gente ter um norte aqui do que a gente tá falando. E aí ele colocou que da mesma forma que geneticamente temos diferenças, arquetipicamente também, né? O que tá lá no nosso inconsciente coletivo, de uma certa forma, é diferente. E aí, a gente precisa lembrar um pouquinho daquela estrutura que eu mostrei para vocês semana passada e que eu coloquei aqui depois no feed, que o ânimos e a ânima, eles estão abaixo da sombra, então eles são mais profundos do que a sombra. Eles estão mais dentro do inconsciente coletivo do que a sombra. Então, é bacana a gente, né, depois dar uma olhadinha lá na estrutura. E por que eles são mais baixos do que a sombra, né? Porque eles são a forma como a gente se comunica com a nossa alma. Eles trazem características da nossa alma, né? Trazem questões do inconsciente coletivo, né? Eles fazem essa ponte com o inconsciente coletivo.
E aí, quando a gente tem as características, né? A gente desenvolve as características da ânima e do ânimos, a gente tá jogando pro ego essas experiências da psique, né? Do inconsciente coletivo, da parte mais profunda da psique, né? Então, quando a gente tem as manifestações da ânima e do ânimos, a gente está entrando em contato com isso que é bem profundo da nossa alma. Então, o ânimos e a ânima, eles mostram a forma como a gente se relaciona com a gente internamente, tá? Como a gente se relaciona com as nossas emoções, imaginações, impressões, ideias, humores, um monte de coisa, né? Então, basicamente, né, iniciando um conceito aí de ânima e ânimos, é a forma como a gente se comunica com o nosso interior, né? A persona é a forma como a gente se comunica com o mundo externo, né? Então a gente tem, vamos tentar colocar que a persona e o ânimos e a ânima são paralelos. Depois eu vou separar ânima e ânimos para vocês entenderem, mas os dois significam a mesma coisa, que vai diferir é que um é na mulher e outro é no homem. O que mais difere a ânima da sombra? A sombra a gente sempre tem a polaridade do bem e do mal, do mais e do menos, né? Do bom e do ruim. A ânima e o ânimos é a polaridade feminino-masculino, homem e mulher, tá? Então isso é o que vai diferir. Sombra, bem, mal, sempre, né? Mais e menos. E ânimos e ânima é sempre polaridade masculino e feminino, sempre. Que foi a forma como Jung denominou. Então, a ânima sempre vai existir no inconsciente do homem, né? Que na consciência é homem, aqui na vida real é homem, e no inconsciente ele tem a ânima. Na mulher é o oposto. Na consciência eu sou mulher, no meu inconsciente eu tenho o ânimos. E o Jung colocou esse nome, o que está querendo, né? O que isso está falando, né? Quando ele coloca ânimos, ele coloca a questão da energia do masculino, né? E o que é essa energia do masculino? Lógica, competitividade, firmeza, força para realizar, né? Ativo, obstinado, dominante, tem um certo bom senso. Mas lembrando bem, quando eu falo dessas características, eu tô falando do quê? Eu tô falando de um tipo de situação, né? Ninguém vai ser tudo isso ou só isso, né? Isso vai ter vários tons aí no meio do caminho. Mas para explicar, a gente tá fechando aqui um conceito. As características do feminino, da energia feminina, tá? Para quem não se sente à vontade, né, de ficar falando homem ou mulher, é a energia que provém do feminino e a energia que provém do masculino. Vamos pensar, né, no feminino. Questão da compaixão, do sentimento, afetividade, empatia, tolerância, receptividade, doçura, suavidade. Tudo isso é característica do feminino, né? A gente pode olhar para nossa volta, as mulheres que a gente convive, os homens que a gente convive, generalizando, né? Porque nem todo mundo lida com as coisas dessa forma. Então, a gente pode pensar, né, o seguinte, porque é que eu coloquei essa questão da energia do feminino e da energia do masculino. Porque isso simplesmente foi o nome que Jung deu para falar sobre algumas características que os humanos têm
e que ele dividiu em questões características do feminino e do masculino, também das observações que ele fez, tanto dele, né, quanto das pessoas que ele convivia, tanto das vivências que ele teve. Ele foi percebendo que eram características em comum, independente do lugar que a pessoa estava, o que né, era característica do feminino e do masculino. Então, não, se a gente, por exemplo, né, fosse pegar outra nomenclatura, a gente poderia colocar yin e yang, né, que se complementam, mas são diferentes, né? Então, essa questão da nomenclatura foi algo que ele colocou justamente por ter a significação que a gente conversou lá no comecinho. Então, né, vamos pensar o seguinte e pegar alguns exemplos do nosso dia a dia, né? Por quê? A gente pode perceber que a mulher aqui, né, na persona, ela tem algumas características, né, que são comuns a esse tipo, né, esse tipo de pessoa, digamos assim. A mulher, ela gera filho, e aí ela cuida, e até quem não é filho, quem não tem filho, tá cuidando de alguma coisa, acolhe as pessoas, é compreensiva, né? Quando a gente tem um ânimos saudável, né? A mulher, quando ela tem um ânimo saudável, ela vai desenvolver na consciência dela o feminino de uma forma saudável. Então, e aí o que acontece quando esse ânimos não é saudável, né? Existem algumas possessões. E a mesma coisa no masculino, né? No homem. Se não tem uma ânima saudável, ele também vai ter algumas possessões. E aí, pensando nessas características da mulher no lidar do lado de fora, como que ela lida do lado de dentro? E aí a gente pode olhar para nós, que somos mulheres, e podemos olhar para tantas outras, né, que se cobram. Que para todo mundo aqui, ó, ai, se você vir e falar para mim que você errou, nossa, eu vou falar, não, a gente erra mesmo, tá tudo bem, não fica assim. Mas se eu errar, o meu crivo de exigência é muito alto, né? Porque a mulher é muito exigente com ela é muito dura com ela, né? Ela tem que dar conta de tudo. No entanto, que a gente vive muitos momentos de crise quando a gente se dá conta de que não dá conta de tudo, né? Então a mulher é mais rígida para lidar com o interno dela. Ela é mais firme, ela não é tão flexível quanto ela é do lado de fora, né? Como ela lida com o lado de fora. E o masculino já é um pouco diferente, né? Ele já tem uma característica firme, ativa, que faz, que acontece, enfim, né? Aquela coisa, vigor, né? Dou conta de tudo e tal. Mas quando chega no relacionamento interno com ele mesmo, ele é muito mais compreensivo, né? Ele lida muito melhor com essas questões de quando, tudo bem, se eu não fiz, se não deu, se, né? Não deu, né? Ele é muito mais flexível, ele é muito mais permissivo internamente com as questões dele. Então a gente tem essa diferença, né? Do lado de fora eu sou, né, forte, eu sou isso, eu sou aquilo, e do lado de dentro ele é o oposto, né? E aí que a gente pega a questão. Na mulher a gente vai ter o ânimos que traz essa tenacidade, essa rigidez, eu não posso, tem que dar conta, tem que fazer. E no homem a gente já vai ter uma flexibilidade interna no lidar, porque é a ânima, né? Então, não sei se está ficando muito claro para vocês. Está dando para entender até aqui? Acho que sim. Então, vamos lá. Feito isso, começamos a perceber o que é a ânima no homem e o ânimos na mulher. Em que momento a gente passa a se dar conta disso?
Normalmente, quando não fazemos um trabalho analítico lá de ir para terapia toda semana, independente da idade, a gente acaba tendo um chamado, né? Não é para todo mundo, mas existe para uma parcela das pessoas, lá para meia idade, né? Na fase chamada metanoia, onde vira uma bagunça psiquicamente. Porque a vida vira do avesso, você tem que ressignificar um monte de coisa. E esse chamado da meia-idade, ele vem fazer o quê? Fazer com que você olhe para dentro, fazer com que você entre em contato com a sua essência, né? Então, é a tal da crise da meia-idade. Então, vira um ringue entre persona, ânima ou ânimos, né? A persona, que é o que você representou a vida inteira, milhares de papéis, mas vem a ânima ou o ânimos falar assim, querido, querida, já tá na hora de ser você. Já tá na hora de entrar em contato com quem você é de verdade. De parar de ficar vestindo um monte de máscara para se adaptar em lugares que não lhe cabe, né? Então é uma reviravolta, uma crise pesada, gera muita angústia. Então é um período característico que a gente se não se apercebeu do processo de individuação antes disso, é a partir disso que a gente vai começar, né? Apesar de terem muitas pessoas que talvez nem passem por isso e talvez levem a vida de uma forma bem diferente e não precisem passar por isso, né? Então, como sempre, nada é uma regra. E aí, né? Quando a gente não olha para nada disso, a gente, depois de algumas lives, a gente passa a perceber que a gente tem algumas consequências quando a gente nega, né, a nossa essência, né? Quando eu tenho um homem que não entra em contato com a ânima dele, que nega ela e simplesmente não quer olhar, a gente, né, a gente até fala assim que a gente fala ânimos tanto para mulher quanto homem, né? Mas para o homem a gente já descobriu que se chama ânima. A gente fala, nossa, tá com os ânimos todo aflorado, tá todo fora do lugar. O que tá acontecendo, né? E por que isso acontece, né? Quando a gente nega uma parte nossa, a gente finge que ela não tá aí, né? Mas ela vai esfregar na nossa cara que ela tá. E a gente não viu uma vez, ela vai esfregar de novo, e a gente não viu duas vezes, e ela vai aparecer de novo, e ela vai aparecer quantas vezes for necessário, e todas as vezes que eu nego ela cria força. Então, ela tem uma proximidade com a sombra, a ânima, né? Na questão da forma de agir. Então, para que a ânima tá dentro do homem? Para quê? Para ajudar ele a equilibrar, administrar as emoções, né? Porque é uma característica do feminino saber administrar as emoções, né? Saber lidar com a questão da afetividade. Então, quando o homem não trabalha essa ânima, ou quando ele teve uma ânima ruim, e o que é uma ânima ruim? Quando a gente nasce, o primeiro contato que a gente tem, tanto com o masculino quanto com o feminino, é o pai e a mãe. Ou a pessoa que a gente convive, com quem a gente tá ali no meio, né? E aí, diante dessas convivências, eu vou formando algumas imagens na minha cabeça, que se ligam também com os arquétipos que tem lá. Então, essa imagem que eu vou criar, né? Isso falando dos homens, ela vai estar ligada diretamente com a minha ânima, né? A forma como a minha mãe, né, funciona, a forma como ela lida e lidou com a vida dela vai influenciar na ânima que mora dentro de mim, né? Então, o que é complicado, né? Então, sendo assim, quando eu tenho uma ânima que não é saudável, que não me faz aprender a lidar
com as minhas emoções, com esse equilíbrio, eu vou ter um problema, né? E que problema? Eu vou estar sempre tendo conflitos em relacionamentos e eu não vou ter domínio das minhas reações emocionais. Então, eu sempre vou ter esse desequilíbrio quando eu entrar em contato com essas situações, né? E aí, quando eu falo desequilíbrio, ele tá ligado a N formas de coisas, a N atitudes, a várias coisas podem acontecer aí, né? Então, no homem, existe a ânima e quando ela não está em equilíbrio, isso acaba acontecendo, né? A forma de lidar com as emoções fica completamente difícil e a forma e não se desenvolve, ele fica batendo ali nessa mesma tecla na maior parte dos relacionamentos que ele tiver, né? Então, quando tem essa possessão, ele fica bastante fragilizado, ele fica resignado, é difícil para ele lidar, né, com essa fase. E aí a gente tem a ânima não, a mulher com o problema do ânimos, né? Digamos que a possessão do ânimos, né? Quando tem esse desequilíbrio aí na mulher também. Então, a mulher tem essa característica da emoção, da afetividade, que sabe lidar. Só que quando ela tem esse desequilíbrio no ânimos, ela lida de uma forma avassaladora. Pensa numa pessoa, talvez, que seja próxima de você, que é um trator. Uma mulher que perdeu, não, né, enfim, não encontra esse equilíbrio de ser mais leve. Ela passa por cima das pessoas como um trator. E os relacionamentos que ela constrói são sempre... As pessoas sempre precisam de escudos para se defender dessa pessoa. Porque, por mais que ela não perceba, ela é extremamente agressiva, né? Quando ela vai colocar as impressões, as emoções, os sentimentos, ela ataca o outro, né? Porque ela tem esse desequilíbrio no ânimos, né? Então, ela ela sustenta relacionamentos extremamente conflituosos e de atritos. E aí a gente vê a semelhança com o masculino também, com o homem, quando tem um desequilíbrio na ânima, né? Também tem essa relação de atritos, né? E essa possessão da mulher, ela tá sempre dominada pela questão do poder e do controle, né? Ela vai querer ter o controle de tudo e de todos, né? E tudo que sai fora do jeito que ela quer, ela vai atacar, porque é a forma como ela consegue lidar com isso, né? Então, nenhuma das duas possessões é boa e nenhuma possessão é boa, né? Então, quando você tem essa possessão, a pessoa ali, ela não tem o domínio de nada. No entanto, que a gente pode perceber, né? Nos homens que ficam com esses sentimentos aprofundados, fortes, pesados, eles sofrem muito, eles não entendem. Nossa, mas até ontem eu não lidava dessa forma com as coisas. O que está acontecendo comigo, né? Eu não lido assim com outras coisas. Por que eu tô lidando agora? E a mulher, né? Nossa, mas eu não queria ter passado como um trator em cima daquela pessoa. Mas eu não consigo ser diferente disso, né? Então, e o que acontece, né? Para ter essa situação, é possível que a gente tenha um ego, um eu enfraquecido, né? Por algum motivo. E aí na terapia, a gente trabalha isso todos os dias, né? Então, o quanto é importante o trabalho terapêutico para o nosso processo de autoconhecimento e para a gente desenvolver tantas outras coisas que acabam influenciando na nossa vida todos os dias, que conforme a gente para pensar, que é um movimento muito difícil e que é uma coisa que as pessoas
não estão tendendo a fazer hoje em dia, elas na verdade estão deixando para lá. Se me gera muito esforço, se eu tenho que pensar muito, deixa para depois, né? Então, é muito importante a gente parar e pensar, tá, o que que isso tá me atrapalhando? O que que isso tá gerando para mim? Né? Qual que é o problema disso? Como é que é isso? Né? E refletir sobre. Então, isso é muito importante, né? E quem tiver a oportunidade de fazer a terapia, de fazer o seu processo de autoconhecimento, faça. Porque você vai ver o quão transformador é, né? Então, e aí, como é que a gente reconhece, né? A ânima, o ânimos, né? Bem, a gente tende a fazer isso, a trabalhar a nossa ânima nas nossas relações, né? Então, quando a gente vai lá e escolhe um namorado, um marido, além de acontecerem eventos sincrônicos aí, de alguns encontros necessários na vida, essa outra pessoa vai ter exatamente um oposto ao nosso, né? Então a gente tende a, quando tudo tá equilibrado, quando tudo tá ok, a buscar o oposto complementar e aí a vida é linda, né? Mas como a gente tende a ter um desequilíbrio aí, a gente procura um parceiro para complementar esse desequilíbrio. Então é aí onde vem, né, aquela maravilha, né? Para desenvolver o ânimos, a ânima do homem, ele vai buscar uma mulher para ajudar a trabalhar as emoções dele. E a mulher vai buscar um homem para poder realizar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, né? Porque ele tem a ação ali, ele tem a energia da ação. E a mulher, a questão das emoções, ela vai contribuir para que ele aprenda a lidar. Só que nem sempre esse equilíbrio acontece, e aí eu tenho uma ânima. O cara tem uma ânima fragilizada, uma ânima desestabilizada, tá naqueles momentos de possessão, onde ele tá super frágil. Ele vai encontrar uma parceira com um ânimos aflorado, né? Onde ela passa como um trator, e aí ele vai ter que olhar para isso e ela também. Mas nem sempre isso acontece. E aí tem as separações, muitas brigas, muitos conflitos, porque como ninguém tá olhando internamente e tá pegando o outro para utilizar ali das projeções que a gente coloca no outro e do que o outro vem trazer pra gente que a gente não enxerga na gente, a gente vivencia todos esses relacionamentos de extremo conflito, né? Então, eu não vou aprofundar essa questão dos relacionamentos, porque é um assunto mais complexo. E aí eu acho que uma live só para falar de relacionamento é muito importante, né? Pra gente entender de fato, porque não é só isso que faz com que a gente encontre alguns parceiros, mas é um dos motivos, né? Então a gente pode perceber quando a gente tem um homem que é mais calmo, que é mais tranquilo, que às vezes até as pessoas colocam como, ai que homem besta, ó, faz tudo o que ela quer. É porque existe essa questão, ele tem uma ânima fragilizada e aí encontra uma mulher que vai ser porreta e aí vai ter aqueles conflitos, né? Ou vai dar tudo certo, porque para ele tá tudo bem ter uma ânima fragilizada e ela tá tudo bem ter um ânimo poderoso, e aí eles vão se dar super bem, né?
Por isso que eu falo que não tem regra, não tem certo nem errado. Tem pessoas que vão viver bem assim, outras não, né? Aqui a gente trabalha os extremos para poder explicar, mas dentre esses extremos tem muitos meios aí para a gente poder olhar. Então, né, num futuro próximo a gente fala sobre essas escolhas dos relacionamentos, né? E o que faz, né, as pessoas atraírem a gente pra gente ter a vontade de se relacionar, ou dá tudo certo, ou dá tudo errado, e quando dá tudo errado a gente aprendeu um monte de coisa, enfim. E, né, eu acho que a gente precisa pensar bastante na questão, né, do processo de individuação, que todos esses mecanismos que a gente já trabalhou, que a gente já conversou até hoje nas lives, dentro do processo de individuação, eles são sempre desenvolvidos de alguma forma, né? E aí aqui na consciência, né, no lado de fora, aqui no externo, a gente desenvolve né, e vivencia isso, e no interno também, né? Só que aí no interno só a gente tem conhecimento, só a gente vê as transformações. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida diante de tudo isso que eu falei sobre a ânima e o ânimo, se o conceito ficou claro, se deu para entender, se não deu para entender, pra gente poder fechar, né? Essa live de hoje é um pouquinho mais rápida, porque a gente só fala de ânima e ânimos, né? E é isso. Se tiver tudo certo para vocês, a gente encerra. E aí na semana que vem eu vou pensar num tema pra gente falar. Talvez depois que essas questões da quarentena acabar, a gente tenha que trocar o dia por conta dos atendimentos. Mas aí a gente vai se falando. E é isso. Ficou claro? Tudo certo? Então. Bom, então é isso. Eu vou deixar salvo no IGTV. Vou subir para o YouTube também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Se tiverem sugestões de lives também, para a gente ir sempre esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem nessa questão do processo de autoconhecimento dentro da psicologia analítica, certo? Então, boa noite, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.